Vocês sabem que estamos numa série de mensagens. Nós estamos continuando, insistindo num tema. Então, nós iremos continuar falando a respeito do evangelismo. Continuaremos falando a respeito do avanço do reino de Deus. Jesus, ele tem um trabalho, uma agenda, algo que ele está executando. E isso passa pela tua vida. Deus, ele quer que você se empenhe. Estamos juntos? Deus, ele quer que você se empenhe em promover o reino dele. Nessa noite nós falaremos mais um pouco do ministério do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. Esse texto é um texto que já estamos abordando na terceiro domingo consecutivo. E é um texto extremamente importante, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e ele traz um tema muito interessante e que a gente vai tomar aqui o texto para aprender sobre o ministério do Espírito. O Espírito Santo é Deus hoje agindo na terra. A parte do Deus Trino que está sobre nós, executando a obra da salvação, é o Espírito Santo. Deus Pai, ele teve esse resgate no seu coração plantado pela necessidade. O homem pecou, o homem se distanciou de Deus, e Deus, como é amor, ele não ama, ele é amor. A essência de Deus em amor se moveu para nos salvar. Jesus, ele através do sacrifício de dar a vida por nós, substituiu a nossa vida e tornou possível nosso resgate, a nossa salvação. Tudo bem. Aí já estaria maravilhoso, mas Deus, ele decidiu se revelar também através da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, o Espírito Santo é Deus atuando em nos salvar. Amém? É possível, mas só é possível porque o Espírito Santo tem agido sobre a sua vida e tem levado você até a salvação. Nós veremos isso um pouco mais nas Escrituras hoje, na Palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Essa frase aí é a que une os dois capítulos, o 2 e o 3. Quem, porém, é capaz para fazer essas coisas? Ele vai começar a falar algo, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos começando outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, com o Espírito, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo, preste atenção nessa frase aí, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque o que estava desaparecendo teve a sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Último verso, e preste muita atenção. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Que Deus nos fale. Nós estamos abordando esse texto. Por que esse texto? Porque é um longo texto. Abra sua Bíblia e não feche.
Eu tenho dito a vocês que eu ouvi uma frase que faz todo sentido para mim. Se a Bíblia é a pregação, por que fechamos ela? Eu não vou pregar a minha mensagem com base citando a Bíblia. A gente cita livros em palestra, a gente cita pessoas, pensamentos, música. A Bíblia não é uma citação na mensagem, ela é a mensagem. Então, o que você vai ouvir está contido no que você leu. Amém? O que eu vou fazer aqui é clarear, é te ajudar a compreender, é guiar sua mente, é iluminar você com a estrutura desse texto. Esse texto é perfeito, gente. Eu disse a vocês que o pastor mais covarde, ele teria complexidade em pregar esse texto, porque é um texto que fala de uma mudança, de uma transformação sobrenatural, uma transformação de vida, que afirmar ela hoje é quase que contar lorota. As pessoas não acreditam mais que há mudança em Jesus. As pessoas acreditam que há melhoria. Eu tenho dito que o evangelho está terapêutico. O que é uma terapia? Algo que vai te dando passos e você vai fazendo e aquilo vai te dando melhorias, vai te dando avanços. O evangelho não é isso. O evangelho é transformação. O texto dá conta disso. Nós lemos até o 12, mas ele ainda se estende até o 18. E no 18 vai chegar a ser isso. Transformação, falar de mudança, uma mudança completa. Agora, o que esse texto tem a nos oferecer? Desde sempre eu tenho mostrado a vocês aonde vem a capacidade de ser um ministro. Como que um ministro pode dizer, eu sou um ministro de Deus, sou um homem de Deus? Da onde vem a ousadia da gente afirmar que Deus ele faz algo por alguém? Como que nós podemos ministrar para as pessoas e dizer, olha, Deus ele quer mudar você, ele quer transformar a sua vida? Esse texto fala sobre isso. Paulo, ele está falando que Deus expressava o cheiro do seu conhecimento por meio de Paulo. Então, preste atenção. Paulo disse que tinha uma fragrância nele do conhecimento de Deus que era expresso. Eu dei um exemplo a vocês. Eu citei um momento em que, lá jovem, né, quando começou o Caiaque Aventura, quando iniciou, eu era jovenzinho. Eu comprei aquele negócio. Gostava muito de perfume. Eu passei a não usar tanto perfume, né, a não ser desodorante, é claro. Porque minha esposa é alérgica. Então, passar por perto dela assim com perfume é você deixar a pastora em maus lençóis. Então, eu tenho lá um monte de perfume. Quando eu vou para um casamento, alguma coisa, se eu vou lá fora e volto. Não pode, e tem que ser um negócio que balança, sacode, para não ficar muito intenso. Mas eu achei interessante que uma pessoa estava no segundo andar, uns 7 metros assim, a pessoa no segundo andar, ela falou assim, tá cheiroso, hein? Eu falei, oi? A pessoa sentiu o perfume à distância. E fragrância é uma coisa que não dá, é uma expressão que vai, que você não precisa falar para acontecer. Aquilo está ali, está notório no ambiente. Eu não sei vocês, né? A gente, como mora hoje com a minha sogra temporariamente, é uma igreja lá. E é interessante que enquanto eu vou passando, eu vou sentindo perfume. E sempre tem uma pessoa que tem um perfume específico, eu falo assim, gente, é enjoado esse perfume. É um perfume que me irrita, não é uma fragrância que me agrada. Então o perfume está ali, a pessoa não tem nem culpa, ela nem quis. Ela nem quis que o perfume, ao passar, fique. Tem alguns irmãos aqui que, quando eu abraço, eu chego em casa com o perfume deles. Então não tem como. Perfume é uma expressão que é quase que natural, sim ou não? Assim como o mau odor, você também já sentiu de forma natural, sim ou não? A pessoa não faz nada, né? Ela expressa. Eu não sei você, mas eu já passei pelo desprazer. Um homem voltando do trabalho, ele botou a mão assim e aqui era a janela. Então o vento fez o trabalho dele e não estava agradável. Então perfume, isso é perfume. E Deus, aqui na sua palavra, pelo apóstolo Paulo, fala para nós que ele quer expressar o conhecimento dele, quer continuar fazendo como ele fez com o apóstolo Paulo. Eu estou num resumão aqui, porque essa palavra já tem a 3ª semana, então estou voltando lá no 2,14 para mostrar de onde parte a minha ideia aqui, que nós vamos apresentar nessa noite. Agora, o que você tem que ter no coração? Paulo, ele falou que Deus queria expressar o conhecimento por meio dele, mas ele faz uma pergunta. Qual era a fonte do conhecimento de Deus? Quem poderia se dizer capaz de ministrar sobre Deus, de falar sobre Deus? Você tem que considerar que, na época, não existia a palavra de Deus escrita. O livro, conforme você tem nas mãos hoje, não existia. Ele estava em composição, né? O Novo Testamento estava sendo escrito. Já falei para vocês, 5 séculos levou para que fosse compilado, organizado, e você tivesse nas mãos 66 livros. Então, o que Paulo está trazendo aqui? Ele está dizendo, olha, Deus, ele faz com que eu fale dele, eu expresse o conhecimento dele, mas ele diz, quem é capaz para fazer isso? É óbvio que o apóstolo Paulo está falando, ministrar pessoas, falar para elas o que Deus pode, é algo muito poderoso.
Como que eu posso afirmar que Deus pode mudar uma vida? Pastor, de onde vem a ousadia de falar que nós não somos terapêuticos, nós somos pessoas que somos transformadas? Conforme você não vê, você não senta com as pessoas, você não conversa com elas sobre pecado aqui na igreja, você não vê que as pessoas estão em processo, ou sei lá o que você queira chamar. Sim, mas eu tenho que afirmar o que o Evangelho afirma. E o Evangelho ele é muito poderoso e muito ousado. O Evangelho não é para frouxo, você tem que ter coragem para afirmar o que ele pode proporcionar. E o texto está dizendo isso. Tanto que Paulo começa a falar. Quer dizer que dizendo que eu expresso o perfume de Deus, eu estou com isso me recomendando? Eu estou com isso dizendo que eu sou a pessoa para vocês? Eu sou o homem que Deus usa? É isso que vocês estão entendendo? Aí ele diz assim, não, eu não preciso me recomendar. Eu não preciso de carta de vocês ou para vocês. Que naquele tempo existia sim um tato maior. Hoje a Bíblia está escrita e nós não temos todo esse cuidado. O que acontecia? Por não ter um texto escrito, pessoas chegavam e falavam que estavam falando em nome de Cristo, enviado por eles. Falsos apóstolos, falsos enviados. E o que acontecia? De que a igreja tinha que julgar, pensa você comigo, não tem um texto para a gente definir quem está falando, se está falando correto ou não correto. Então Paulo diz, agora eu vou precisar que vocês me recomendem. Nesse resumão que eu estou fazendo aqui para vocês, Paulo diz o seguinte, não precisa. O que eu tenho feito, o que eu tenho ministrado, está tocando a vida de vocês. Está tornando vocês carta de Cristo. Está escrevendo no coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você já teve algum momento na sua vida que você falou assim, Deus, se eu pudesse voltar lá atrás e reescrever a minha história? Gente, o Evangelho é exatamente isso. Não menos, não mais. É exatamente isso. É uma possibilidade de você, mesmo tendo um passado ruim, mesmo tendo um passado em pecado, distante de Deus, você pode reescrever a sua história, ou melhor, você pode deixar Deus escrever no seu coração e transformar você do melhor transformação que existe de dentro para fora. O apóstolo, ele fala aqui no verso 3, capítulo 3, que eles são cartas de Cristo. Como que aconteceu? Primeiro, ele falou, foi escrito em meu coração, depois foi escrito no de vocês. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Não ouça pessoas que Deus não escreve nelas. Não ouça pessoas que não têm um entendimento da palavra de Deus. Não ouça pessoas vazias de Cristo que não sabem do que estão falando, que não passaram pela experiência da palavra, que não sabem o sabor, sabem falar sobre ela. Estudaram, leram a própria Bíblia, mas não têm a experiência com a palavra. Não sabem o poder do Evangelho. Não sabem o poder do texto que eles abrem para pregar. Não ouça esse tipo de gente. Seja criterioso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou, Deus escreveu primeiro em mim, conhecida e lida por todos, mas escrita no meu coração. Vocês são a carta que está escrita no meu coração. E depois ele disse, quando eu, pelo meu ministério, faço o meu ministério, olha agora você, ministro, o que acontece? Enquanto nós ministramos a palavra, o Espírito Santo toma isso e escreve no coração da pessoa. Então o que o Espírito Santo está querendo fazer com você? Ele está querendo exatamente ministrar no seu coração a ponto de escrever no seu interior. Deus está vendo você como uma tábua, um coração de carne, não de pedra, para simbolizar todo o Antigo Testamento, toda a ideia de um homem que não tinha mudança interior, mas agora sim, o homem é maleável, é um coração de carne, que pode ser tratado e trabalhado. Eu estou resumindo porque isso tudo já foi passado aqui. Quando ele chega nessa questão de que o Espírito Santo escreve nos corações, no verso 3, no verso 4 ele começa aonde eu quero me prender hoje. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Presta atenção. O texto fala de duas coisas. Paulo está afirmando coisas complicadas. Sabe por quê? Eu falar para você assim, Cristo mudou a minha vida. Cristo mudou a minha vida. Cristo me fez viver em santidade e me faz viver em santidade. Cristo transformou todo o meu ser. Cristo me deu um casamento maravilhoso. Cristo tem mudado a minha mentalidade sobre pai. Eu não sou filho de uma família, não tive o privilégio de ter uma família organizada, estruturada, mas eu vi o poder de um Cristo que entra e restaura o interior de um homem e faz desse homem uma pessoa capaz de ministrar outras vidas e curar outras vidas através da palavra de Deus. Agora, com qual ousadia eu posso afirmar isso? O que Paulo está falando é o seguinte, depois que Jesus veio, ele nos deu uma confiança.
Essa confiança em Deus faz com que a gente fale coisas que parecem até um tanto equivocadas, até um tanto ousadas, displicentes. Como é que você pode falar para a pessoa que ela pode mudar completamente, que ela tem em Cristo estrutura para ser outra pessoa? Como é que você pode dizer para a pessoa você não é escravo do pecado? Como é que você pode dizer para a pessoa você não precisa viver em pecado? Como que você pode explicar para a pessoa, falando para ela, olha, o pecado, diz a Bíblia, que ele não tem domínio sobre você? Como é que nós podemos afirmar as ousadas palavras que o apóstolo Paulo pregou o tempo todo? Somente iniciando por essa palavra, confiança por meio de Cristo em Deus. Confiança em Deus por meio de Cristo. Aí no verso 12, ele vai dizer, tendo tal esperança, agimos com ousadia. Então, igreja, olha aqui para mim e me escute, por favor. Igreja em Figueira, o que tem acontecido com a gente? A nossa confiança provavelmente está abalada. Eu tenho afirmado a vocês que o fato da gente não ter interesse de falar de Jesus significa que o nosso desfrute está um pouco baixo, está um pouco mínimo, está abaixo do esperado. Sabe por quê? Você é muito mais, talvez, empolgado de falar de certas coisas do que o próprio Senhor Jesus. Você tem empolgação. Eu achei legal, e nada contra, claro. Nós tivemos um futebol. Vocês estavam empolgados quando eu cheguei. Falando do quê? Futebol. E não era assim, cara, foi legal, né? Não, é para cima, tem entusiasmo, tem vida. Agora, o que faz com que a gente não fale de Jesus com a mesma ousadia? Que você fica assim, pastor, afirmar essas coisas não é um pouco pesado? Não é um pouco pesado falar de Cristo? Não é um pouco pesado falar para as pessoas o seguinte, meu irmão, tu pode mudar qualquer coisa na tua vida. Você não precisa viver escravo de pecado nenhum. E ser cristão é liberdade. Ser cristão é ser livre de si, do mundo, do diabo e de tudo mais que tenta te prender. Com qual ousadia a gente afirma isso? Tendo confiança em Cristo. Então eu te pergunto, como está a sua confiança em Jesus? Como é que você está com Jesus? É um princípio tão profundo na palavra. Você vai achar isso por toda a Bíblia. Em Hebreus 10, do 19 ao 22, esse princípio está também presente. Em Hebreus 10, 19, é possível você observar esse princípio sendo dito. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele diz, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o coração lavado com água pura. É interessante que esse texto traz algo para nós, um princípio. Ele diz, você pode ter ousadia por causa do sangue. Então, ou seja, a confiança precede a ousadia. Se você não tem confiança em Cristo, você não tem ousadia. Quando eu comecei a fazer essa série sobre evangelismo, explicando para vocês o tanto quanto a gente precisa ser uma igreja que entra no caos do homem, essa terra ela vai ficar caótica e você é a única esperança das pessoas. Você é aquele que Cristo está usando para ser luz. Você lembra disso? Luz, sal. Você é aquilo que traz algum outro sentido para esse mundo. Você ainda é a semente do reino plantada em meio ao campo, que é o mundo, junto com o joio. Então, meu irmão, não é possível que as trevas cresçam e você desapareça. Não é possível que você seja subjugado e as trevas fiquem evidentes. Não é possível que nós vamos ficar de mãos atadas, vendo casamentos ruindo. Nós temos que nos levantar. Existe uma guerra para nós cumprirmos. Você está aí, irmão? Agora, como que isso se faz? Confiança. A confiança no sangue fez o autor afirmar que eu posso entrar no santo dos santos, num lugar que não era acessível. Ele disse, por causa que eu fui lavado, purificado, que eu estou limpo, agora eu posso entrar lá nesse santo dos santos com ousadia. Então a ousadia ela vem de algo que você carrega como confiança, como algo de convicção. Essa confiança aqui, ela traz um sentido de você estar apegado, certo, convicto, tomado por uma certeza.
E o outro texto afirma, tendo certeza de fé, tendo plena certeza da fé. Você não pode se aproximar com dúvida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Existem pessoas aqui que não mudam porque não comungam com a certeza da palavra. A palavra afirma. Mas é tão interessante que a própria Bíblia diz que quem vai e não pratica a palavra é semelhante a um homem que se contempla no espelho, mas esquece do seu rosto. É possível que você fica provando, vendo a palavra e entendendo, eu estou em liberdade. Mas logo depois, o seu pecado, os enganos que você ainda carrega, eles se apresentam tão forte, em vez de você vencê-los pela palavra, você deixa que a palavra seja subjugada. Isso não é novo não, irmão. Pelo amor de Deus, o que você entende por aquela parábola do semeador? Mateus 13 vai mostrar que 4 sementes foram plantadas, todas elas eficazes, todas elas com capacidade de produzir, de transformar, de mudar pessoas. O problema estava na terra. Uma terra era com espinho, outra era com pedras e outra era beira de caminho, lugar duro, lugar inacessível. E cada uma teve o seu desenrolar. Agora, aqueles que amam esse mundo, que vivem sob o peso desse mundo, diz a Bíblia que sufocam a palavra. Diz a Bíblia que o outro brotou, mas não tinha raiz em si mesmo, porque o solo era rochoso. Ele diz, esses ouvindo a palavra, mas quando vem a perseguição por causa da palavra, logo seca, porque não tem raiz. Então a palavra em si, ela é poderosa, mas o que a palavra causa em mim é que determina o poder dela na minha vida. Deus é poderoso para fazer, disse Paulo, muito mais, além de tudo quanto pedimos, pensamos. Completa o texto, quem sabe? Segundo o seu poder que opera em nós. Tem filtro, tem limitador. É segundo o poder que opera em mim, porque ele pode tudo infinitamente. Mas o poder dele operando em mim é o que delimita se eu vou provar o Deus que pode tudo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já tentei ser mais maleável e acreditar num evangelho mais terapêutico. Pensar mais no ouvinte, pensar mais nas pessoas. E eu cheguei numa conclusão. Jesus, para mim, seria muito louco. Porque um homem que vira e fala assim, come da minha carne para tu ver, e bebe do meu sangue. Não parece um discurso meio estranho? Não parece um discurso meio estranho? Não é muito inteligente. Tanta coisa para Jesus expressar profundamente, ele vem afirmar as coisas mais simples. Você já leu o Novo Testamento? Se tu me responder que não, tu nem crente é, esquece. Tu não sabe nem o que tu está crendo. Pode parar aí. Volta atrás. Você sabe por quê? As pessoas falam para mim assim, pastor, eu não mudo. Eu não tenho uma vida transformada. A pergunta que eu te faço é, quando foi o último jejum que você fez? Quanto tempo você devota à Bíblia? Quanto tempo você se dedica ao estudo dela? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você dá louvor a Deus? Louvor a Deus é só aqui com música? Depois você vai falar que o evangelho não muda ninguém? Vamos comer um pouco mais de arroz com feijão para você poder afirmar alguma coisa? Sabe por quê? Aí você vai ver santos homens de Deus, pessoas que vivem com Deus. E eu posso afirmar para você, desculpa, mas eu sou para muito além dos meus traumas, da minha infância, da loucura que foi a minha vida. Eu sou muito para além disso. E cá para nós, atualmente voltou uma ideia que eu tenho do Evangelho que me fascina. Teve um dia que eu parei e refleti uma coisa do Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser algo que causa escândalos até em mim quando eu penso na minha mudança. Pegou aí? Tem que ser algo que você fala assim, como foi? Inexplicável. Jesus explicou assim, ó, é semelhante ao vento, quem nasce de novo. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Explicou muita coisa, né? Ele falou, tem um vento, você sabe que o vento está ali, mas você não pode explicar isso. É um vento. Ele fala, é perceptível, mas não é dominável, não é explicável, não tem explicação. Pegou? Aí você sabe o que acontece? Recentemente, vocês sabem o que aconteceu comigo. Só que, de repente, eu vi uma vida interior brotando diferente da minha. Que estava pensando várias coisas. Cara, se eu fosse uma espécie de Bruce Lee, tentasse tirar a arma, e se esse menino escorrega na minha frente?
Que podia, né? Estava molhado. E se? E se? E se? E se? Só que, de repente, algo muito mais forte do que as minhas emoções começou a brotar. Pode parecer santidade exagerada para você, mas eu quero te falar uma coisa. Qual é o conceito que você tem de Gálatas? Quando uma coisa milita contra a outra, será que você só tem a voz da carne aí dentro? Eu não, eu tenho a milícia do Espírito. Eu tenho a luta, um combate. O Espírito Santo, eu não combato o Espírito Santo. O Espírito Santo me combate no meu interior, segundo o que está escrito em Gálatas. Esse é o nosso problema. Nós não cremos no conceito conforme é. Eu não posso ser escravo de mim. E se eu vivesse só em torno das minhas emoções, meu irmão, eu ia querer andar por aí matando bandido agora. Só que você vê uma milícia, uma coisa puxando você. Uma coisa falando, você é mais que isso, você não é escravo do que você sente, do que você pensa. E, de repente, uma coisa diferente, uma paz, uma esquisitice. Aí eu falei para a pastora assim, amor, eu estou estranho, eu não sei como explicar para as pessoas isso, cara. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o Espírito Santo vem, a coisa fica doida. A nossa vida, ela muda, nosso conceito muda completamente, sabe por quê? Preste atenção numa coisa aqui. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo, eu preciso conhecê-lo por quê? Porque o ministério dele traz sobre mim, em 2 de Pedro, capítulo 1, 3 e 4, diz que eu me tornei participante da natureza divina. Eu passei a participar da natureza de Deus. Não sei se você conseguiu entender. Você, homem, 3 e 4. Você, homem, 2 de Pedro 1, 3 e 4. Capítulo 1, 3 e 4. Você, homem, que acha que você, por ser homem, tem que ser um mulherengo. A Bíblia diz que você escapou da corrupção e você se tornou participante da natureza divina. Você que pensa que tem que ser mentiroso, você se tornou participante da natureza divina. Passa o próximo texto, por favor. O verso 4. Diz assim, por meio delas, as promessas que ele estava falando lá. Ele nos concedeu as suas grandiosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado, não é escaparão, irão escapar da corrupção das paixões que há no mundo. O Espírito Santo pode fazer isso em qualquer homem, mulher, jovem, criança, e seja lá a pessoa que se dedique a buscar o Espírito Santo. Agora, não me venha para cá com essa vida frouxa, de confiança em Deus mínima, de achar o seguinte, eu só não quero ir para o inferno, e achar que com isso você vai mudar de vida. Meu irmão, pensa aí, o inferno é mau negócio, sim ou não? O inferno é muito mau negócio. Tem pessoas que até amenizam o evangelho dizendo assim, ó, eu estou vivendo como se tudo isso fosse verdade, porque se for mentira, pelo menos eu vivi de uma forma que eu iria passar. Não, isso não é confiar. Confiança é entender o juízo, é entender quem você era, é entender as consequências do pecado, é entender o que o pecado faz na vida de uma pessoa e para onde ela vai se ela permanecer nele. E depois disso falar, Jesus, então ajuda aqui, porque eu amo o pecado. E essa é a realidade do cristão, e ele vai falar para Deus, Deus, essa escravidão que eu vivo do pecado, agora entra e faz diferente. Então, eu consigo, por meio do Espírito, segundo esse texto, escapar da corrupção que há nesse mundo. Difícil, meu irmão, afirmar essas coisas hoje em dia. Muito difícil. Provavelmente você está pensando, cadê a palavra de oferta? Eu trouxe uma oferta hoje para comprar a bênção de Deus sobre a minha vida. Talvez você esteja pensando, e o consolo? Eu fui acusado já de muitas coisas. E uma delas é que é engraçado. Recentemente eu parei e falei com a pastora assim, você percebeu como a pessoa soltou uma farpa para mim? A gente está conversando em comum com uma pessoa, ela falou assim, sim, eu observei. Falei, julgando que a mensagem era chata. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Tu quer stand-up, paga um ingresso. Tu quer se divertir, vai num show de stand-up. Vai de graça, acesse o YouTube. Tem para crente, para não crente, para meio crente. Tem também para gente maluca. Tem de todos os temas, políticos, religiosos, enfim. Aqui você vem para ouvir a palavra. E de coração, eu não quero que isso seja divertido para você. Eu quero que isso seja o propósito que tem que ser.
que é esclarecedor. Isso aqui tem que te iluminar e te mostrar que é a consequência se você não quiser Jesus. A gente tem que parar com isso. O discurso politicamente correto, você tem que agradar as pessoas com aquilo que você fala, não combina com o Evangelho. O Evangelho mostra a realidade que nós estamos. Meu irmão, tu não gosta nem que a pessoa fale assim, ganhou uns coelhinhos, hein? O cupim está crescendo. Tu gosta disso? A pessoa pega na tua barriga e fala, o que houve? Vou te dar um segredo. Eu sou do toque, do abraço. Mas não me toca assim, não. Não gosto. Aí, chega pro Diogo e fala assim, o que houve? Dá uma emagrecida passando a vareta. A pessoa já fica revoltada. Se tem coisas mínimas que te deixa chateado, uma espinha que aparece para uma mulher, tu fala assim para ela, que horrível, que isso, o que aconteceu aí? A mulher já fala, meu Deus, ai Jesus, cadê o asepsia? Sim ou não? Imagina você falar para a pessoa o seguinte, todos teremos um destino eterno, para onde tu vai? A vida que nós vivemos aqui, o governo que está sobre essa vida daqui, o que rege você, vai determinar a tua eternidade. Sim, querido, desculpa. Depois do culto eu sou muito agradável. Vem implicar comigo do Vasco, imagino que... Eu fui implicar com esse negócio de Vasco, eu estou dando um curso, quando eu olhei era todo mundo flamenguista. Os vascaínos, nós temos... Hoje não tem nenhum vascaíno aqui, tem, gente? Por favor, solitários. Nós, solitários. Nós temos que ganhar mais pessoas para Jesus, porque do nosso meio. Porque eu fui fazer o curso, cara. Ai, Davi, já de se esquivar não, Davi. O Lex Teixeira voltou, cara, que isso? Hein? Eu fui brincar, acabei me distraindo aqui. Voltando ao assunto, vamos voltar aqui. Então, queridos, presta atenção. O ministério do Espírito Santo, diz a Bíblia, 2 Coríntios 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 3 coisas aqui. Citou Deus nas 3 pessoas. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. O que nós precisamos compreender? Quando ele falou da graça, que na salvação age para nos mudar, a graça é um favor de Deus levando você onde você não pode ir por outros méritos. Então, o que acontece? Deus pegou, através de Jesus, trouxe a graça. Mas a revelação de Deus Pai, é o amor. Agora, quando ele fala do Espírito Santo que está conosco, ele diz a comunhão do Espírito. Eu iniciei esse assunto na semana passada dizendo para vocês o seguinte, o Espírito nos foi dado para ser uma conexão, um ser de comunhão com Deus. Para você que não quer uma comunhão com Deus, não faz sentido nenhum você querer o Espírito Santo. Ele não é um ser para experimentar sensações. Isso aí é droga, outros opioides, outras coisas que te tiram do seu estado natural. O Espírito Santo é um ser, é uma pessoa, é a pessoa de Deus revelada, vinda sobre nós, para nos capacitar a viver a sua vida e também para nos capacitar a pregar o Evangelho. O Espírito Santo, a ele foi atribuída a comunhão. Essa conexão, essa troca, esse relacionamento, o Espírito de Deus é aquele que tem comunhão conosco diante do Pai e comunhão conosco diante uns dos outros. Ele nos conecta. Então, quanto mais no Espírito eu estiver, mais ligado a pessoas eu vou estar. Pessoas que têm uma espiritualidade, que vivem distante de outras, questiona. O Espírito Santo, ele me liga a pessoas. Eu quero que você olhe comigo uma série de textos. João 14, 15. Olha esse texto, por favor. É uma projeção aqui de João. Nós vamos ver como que progride. Esse é o último discurso de Jesus, que começa no capítulo 13. E o que vai acontecer em João 14, 15? Diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim, olha agora, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês. João 15, 26, vamos lá? João 15, 26 diz assim,
Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. 16, 4, vamos lá? Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. 3 vezes o Espírito Santo é chamado de Consolador. A palavra aí, paracletos, no grego, é uma palavra de alguém que é chamado para ajudar. Eu chego agora e falo, Duda, por favor, me ajude, tira esse púlpito aqui. Eu estou pedindo a ele que ele pegue junto comigo nessa tarefa. Então, o Espírito Santo, ele foi convocado por Jesus para ajudar. Ele foi convocado por Jesus para ser auxílio. Ah, meu irmão, não é possível que você não entenda. Como que você vai substituir a ajuda que Deus te deu? Como que você irá? Presta atenção. Qual alternativa você tomará para você dizer, eu não preciso do Espírito Santo, eu vou fazer o quê? Se o Espírito de Deus, ele é o auxílio de Deus, ele é o recurso de Deus, o que faremos? Como que nós vamos ofertar ao mundo o poder do Evangelho, se o poder do Evangelho é justamente afirmar o auxílio do Espírito Santo está presente? Você está aí? Então, o que acontece? Nós precisamos olhar o Espírito Santo conforme a palavra diz e afirma dele. O ministério dele é socorro presente, é consolo, é ajuda, é fornecer a você o que você precisa para vencer essa dificuldade aí. Olha o que diz Romanos, capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, verso 26. Ele vai dizer o seguinte, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda o quê? Em nossa fraqueza. Obrigado. O que a gente precisa compreender? O Espírito Santo, ele nos ajuda aonde nós não podemos fazer. Ele é justamente aquilo que você não pode, aquilo que você não é, aonde você não chegaria por você. Estamos juntos, irmão? Então, pelo amor de Deus, tem muita coisa a substituir no Espírito Santo na igreja. A igreja agora ela deu conta de ficar selecionando o que Deus pode, o que Deus não pode, aonde Deus leva, onde Deus não leva. A santidade, ela está melhorada. Ela está agora uma conversa de um serzinho bonzinho. Por favor, não se distraia, olhe para mim. Um ser bonzinho, como se bondade fosse tudo de santidade, como se a santidade resumisse na bondade. Você precisa compreender que não. Deus, ele quer que você pegue as suas fraquezas e subjugue uma a uma pelo poder do Espírito. Preste atenção comigo em Efésios 2:17. O que vai dizer? Eu quero te mostrar como que esse Espírito foi te dado para te introduzir num relacionamento. Diz assim, 2:17, e quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, ambos temos acesso a um só Pai, acesso ao Pai em um só, diga forte, Espírito. 4:1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo. Aí ele dispara colocando o que há de unidade para nós. Presta atenção numa coisa. Ele diz que ambos, todos nós, coletivamente, temos acesso a Deus por meio do Espírito. O Espírito é o acesso a Deus. Agora, aqui nesse texto que lemos, ele diz que o Espírito promove um vínculo de paz e nos conecta em unidade. Meu irmão, presta atenção, quanto mais no Espírito, mais ligados. Você sabe para onde esse texto vai evoluir? Deixa eu te contar aqui uma coisa, não é o nosso assunto.
Pastor, por que a igreja... Me fizeram essa pergunta. O seu Rui, um amigo aqui da rua, né? Ali do bar, dono do bar. Ele me perguntou assim, pastor, por que vocês evangélicos, vocês são tão desunidos? Eu falei, porque é mais fácil o senhor unir os donos do bar do que eu, os pastores. A gente não se conecta. Alguém não está no espírito. Quando a gente não quer conexão, quando a gente não quer relacionamento, quando a gente não quer conexão, ligar, quando a gente não quer se achegar, nós não estamos no espírito. Presta atenção. O Espírito de Deus foi nos dado para ser um espírito de relacionamento, de conexão. A unidade que ele promove, olha onde o texto vai evoluir. Ele vai dizer assim, olha que parece que coisa impossível, até que todos. Quem são todos? Todos são todos. Cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé. Até que todas as igrejas no mundo falem e afirmem um só evangelho. Seria isso. O que é a unidade da fé? É quando não há duplicidade, é quando não há divisão, é quando há uma coisa só. Agora, como é possível abrirmos uma Bíblia só, pregarmos para um povo só e falarmos várias linguagens? Alguém não está no espírito. Ou esse espírito é maior viagem. É loucura, é maluquice, é invenção. Isso não existe, isso não é. Agora, se o Espírito de Deus está sobre os homens de Deus, se ele está sobre a minha vida, se ele está sobre a vida de todos aqueles, nós passaremos a afirmar uma só fé. É o que o texto vai dizer. Agora, como igreja local aqui, nós não podemos nos dividir. Nós estamos num acesso só. Nós estamos num só espírito. E no espírito de relacionamento com Deus e um com os outros. Meu irmão, você está me ouvindo? Estagna qualquer processo de desconexão, de distância. Qualquer coisa que vem para tentar fazer com que você se distancie de outro, pelo amor de Deus, abandona isso. Deixa com que o Espírito Santo se achegue a pessoas. Aliás, é isso que eu tenho orado, para que o Espírito Santo nos dê conexões a partir do Espírito, para que a gente esteja aliançados. Eu tenho um sonho. Tenho um sonho que a nossa igreja, a gente não tem um formato de servir a uma denominação. Nós não somos apaixonados pela placa do nosso CNPJ, ainda que temos. E, aliás, vamos completar 10 anos, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós não somos apaixonados pelo nosso CNPJ, nosso nome não precisa ir. Nós paralisamos isso, paramos esse processo. Nós não cremos em nome de igreja. A igreja tem que ter um CNPJ, tem que se organizar, tem contador, tudo isso. Está tudo organizadinho. A questão é, nós cremos numa conexão. Nós cremos numa operação divina, ligando indivíduos. Pelo amor de Deus, meu irmão, entra no Espírito, porque eu quero me ligar a você. Porque eu quero me conectar a você. Porque eu quero que você passe, a partir do Espírito Santo, a servir a necessidade do seu irmão aí do teu lado. Tem alguém precisando do teu socorro, dos dons que o Espírito Santo quer usar a sua vida para manifestação. Tem alguém aguardando, essa igreja aguarda o dia que você vai falar assim, olha, eu estou me dispondo, pastor. Eu estou me colocando aqui, o Espírito Santo veio sobre mim, agora eu passo a viver o Evangelho, pastor. Eu entendi a sua angústia, eu entendi porque o Evangelho é mais profundo do que eu tinha vivido, e agora sim, eu quero esse Evangelho para mim, e eu não só quero para mim, eu quero levá-lo adiante, eu quero que as pessoas conheçam a liberdade que eu tenho, meu irmão. É isso que me faz pastor de coração. O que me faz pastor é saber que o Evangelho, ele é poderoso. E ele é capaz de conectar as pessoas a Deus. E depois de conexão a Deus, uns com os outros. E essa conexão ela vai crescendo num relacionamento genuíno. E a partir disso nós somos transformados e passamos a servir. O que está faltando? É óbvio, chamego com ele. O espírito da comunhão, o consolador, aquele que o mundo não recebe, aquele que o mundo não conhece, aquele que só conhece, aquele que Deus deu acesso, aquele sobre o qual Deus colocou o seu espírito. Preste atenção, Deus colocou você, e nós vamos falar ainda muito do Espírito Santo não hoje, mas Deus colocou você dentro de um ser, ou esse ser dentro de você, de relacionamento. Qual é a lógica de sermos tão superficiais, tão fingidos? Olhe para os seus relacionamentos. Quantos deles são verdade?
Você pode jogar limpo. Você pode ter o prazer de desbloquear teu celular, falar, pode olhar meu celular, pode olhar minhas conversas, pode olhar se eu sou verdadeiro com todo mundo. Você pode fazer isso, você pode deixar a sua vida ser vasculhada. As pessoas que você chama de melhor amigo, você pode dizer que com elas você tem um amor que te desprende para elas, ou elas não sabem, mas você é um falso, que fala mal, que tem falsidade, que usa as pessoas, que tem mau interesse nas pessoas. Hein? Eu sou seu pastor. Será que eu poderia saber a verdade que se passa no seu coração a meu respeito? Meu irmão, eu não acho que isso é evangelho. O evangelho é quando eu, olhando para o Rafael, posso falar, cara, eu estou conectado a ele. Eu estou ligado a ele. Meu irmão, olha para as igrejas, a gente se desconecta tão fácil. Eu já corrigi pessoas e a pessoa não quis a correção, falou assim, a partir de hoje eu não sou mais da sua igreja. Fácil, né? Não é fácil? O meu tempo aqui acabou. Essa desculpa esfarrapada. A pessoa não escuta Deus sobre o pecado dela e escuta Deus que o tempo dela acabou. Ah, meu irmão, vai te catar. Desce desse lugar de espiritualidade falsa, fingida, fajuta. Pelo amor de Deus, entre do Espírito. O Espírito Santo é um ser profundo. Até quando você vai esconder a sua carnalidade, a sua falta de morte para si, a sua falta de presença do Espírito na sua vida? Agora tudo é isso. Se eu estou mal com Davi, não quero me resolver, eu estou saindo da igreja que meu tempo aqui acabou. Mas que conexão é essa tão fajuta que eu não olho para ele e falo, vou me resolver com Davi? Pelo amor de Deus. Ou a gente tem que falar para o mundo que isso tudo é mentira, que a gente mente, que esse espírito não é fingimento, a gente finge. Esse espírito não é real. Essa palavra aqui, isso aqui é coisa de alguém que quer ganhar dinheiro, que tem que falar ela. Ou a gente começa a desfaz igreja, começa a atacar as igrejas também. Se tudo isso não é, se tudo isso não pode, se tudo isso não é da forma que eu estou afirmando aqui para você, se o Espírito Santo não promove conexão, se não promove isso aqui, eu não quero. Você quer? Um evangelho onde a gente tem que ficar o tempo todo conectados e com o pé atrás? Conectados e será quando que o Diogo vai me dar uma facada? Conectados e sem saber a quem estamos nos conectando? Eu não sei você, meu irmão, para mim a maior urgência da igreja hoje é ela voltar a se apaixonar e se relacionar com o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, eu não vou precisar falar para o Diogo, esteja aqui, de corpo, alma, espírito, esteja aqui, aliançado, ligado, conectado. Venha, mas venha, literalmente venha, não esteja aqui. Eu não sei você, eu não nasci para isso, irmão. Por um pouco assim, eu não perdi a minha fé na igreja. Por um pouco. Foi muito. Eu flertei com a descrença em relação à igreja. Sofri problemas pessoais. Acompanhei de perto um processo de outra igreja. Vi problemas que eu falei assim, meu Deus do céu, eu só quero saber onde está o Espírito Santo. Porque não é possível que o homem está doidão, meteu a mão no volante e está levando a coisa da forma que quer. Será que... Volante, né? Estou falando dirigir, entendeu, né? Será que agora a gente pode permitir, crer que todo mundo aqui está desgovernado, está por conta própria? Eu comecei a olhar a igreja, comecei a julgar o fruto. É isso que Jesus me deu. Comecei a analisar fruto. Falei, cadê o fruto? Aí você vê coisas bizarras acontecendo, tu fala assim, cadê o fruto? Eu quero ver transformação, eu quero ver pessoas impactadas e não vem. Aí eu comecei, peraí. Agora, olha diante de quem você está, meu irmão, por favor, me escuta. Olha para mim. Foi aí que eu parei e falei o seguinte, a única coisa que eu posso contar é o seguinte, eu não posso dar conta do que a Kátia é, mas eu sei quem eu sou. De coração, irmão. Você imaginou? Tem gente que procura sinais externos. Eu olhei para mim e falei assim, e eu?
Eu mudei. Eu sei meu coração. Eu sei onde está meu coração. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu me relaciono comigo. Eu estou o dia inteiro comigo. E não me deixo. E eu sei a vida interior que eu levo. Eu sei que eu sou de verdade. Meu irmão, você tem noção que quer você olhar para você para falar assim, não, peraí, tem algo além. Não, para. Eu sei quem eu era. Eu sei o que fizeram comigo. Eu sei o que eu já fiz. E você fala, não, para. Deus não fez uma obra só e jogou a forma fora. Por isso que eu estou aqui. De coração mesmo. Eu passei por um abismo. Estava a ponto de olhar para tudo isso e falar, como é que a gente vive algo alternativo? Eu entendo agora. Eu tenho mais misericórdia dos irmãos enganados que tentam criar movimentos, igrejas alternativas. A pessoa está de saco cheio de bajular cristãos, de ter que falar de forma totalmente... Quando você está aqui escravizado, falando, meu Deus, cadê a mudança? Cadê o avivamento? Cadê esse espírito que veio sobre a igreja? Se ele encheu a igreja de Jesus, por que está um desgoverno só? Por que os homens estão mandando, desmandando, fazendo o que querem? Eu sei o que é isso, irmão. Se você não tiver um cuidado, você flerta com essas ideias de que o fim da igreja é o que mais nós temos de urgente, a igreja tem que acabar. Que a hipocrisia cresce. A linguagem de bajulação, o poder, o dinheiro, tudo isso. Aí tu olha e fala assim, meu Deus, não é para isso que eu estou aqui. Se fosse, eu estava quietinho, eu estou ganhando meu salário. Se fosse, eu estava quietinho. Eu tenho meus potenciais, querido, de coração, com muita humildade. Quando eu terminei a faculdade, o professor falou assim, faz o mestrado e volta para dar aula, cara. Você tem que voltar para dar aula. Com todo respeito, eu poderia estar lucrando com esse negócio. Tem seus macetes. Os pastores fazem para abençoar o reino, faz seminários, congressos. Tudo estranhamente sob o poder da unção do Espírito. Todos que fazem assim, pastor? Não. Mas boa parte do que eu conheço envolve isso aqui, ó, e muito. Recentemente, eu tive o desprazer de levar a igreja para um evento. Aí teve um evento, aí todo mundo, não, traz, pô, fulano de tal vai vir ministrar. Levamos. Quando eu estava conversando com um cara lá no bastidor, eu achei algo muito esquisito e dei um passo atrás. Falei, queimei assim. Aí eu não queria ser desprazeroso com a pessoa que me convidou e convidou a igreja, então eu fiquei quieto. Graças a Deus, foi poucos de vocês foram. Aí, quando essa pessoa retornou ao Rio, e a igreja da onde essa pessoa foi ministrar estava passando por problemas financeiros. O cara falou, ô irmão, estou querendo te falar que a gente está aqui no Rio. Seria do interesse do irmão levar a gente para ministrar? E ele falou, cara, sim, eu me agradaria muito de ter você aqui. Eu só não posso te dar uma oferta, porque a gente está bem com dificuldade. O irmão falou assim, tá bom. Encerrou o assunto. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, cara, vai por mim. Os meus heróis eu prefiro conhecer à distância. Escolheu o herói errado, né? Escolha alguém, gente, que o dinheiro já foi uma prova que ela passou e venceu. Isso que eu estou falando tem que ser alguém escrito por Deus. Tem que ser alguém que é registrado, alguém que Deus botou o dedão e escreveu. Quando você pega um Zé Mané, que não prestou para nada na vida, entrou na igreja, começou a discursar e alguém fala, pô, é pastor. Ninguém discipulou ele, ninguém tratou nada, nenhuma mazela, nada. Esse cara nunca foi repreendido, nem dentro de casa, nem na igreja. Aí ele entra aqui cheio de vontades, se torna um tirano. E a igreja gosta, tá? A igreja é apaixonada por tirano. Se o cara manda na tua vida, tu olha que relação mulher de bandido que a igreja tem com esses homens. Quanto mais mandão, mais bobo para seguir esse tipo de gente. Estou falando besteira, gente? Pode ter uma igreja próxima, lotada. O garoto estava aqui passando na rua e falou assim, pô, cara, vou falar com fulano. Não fala com o nosso líder, não. Pô, cara, tu vai apanhar. Aí o garoto daqui da igreja ouviu apanhar, aí deixou aquilo. Aí uma família dessa pessoa se converteu na igreja. Ele virou e falou assim, primo, lá o cara bate. Vê se não é uma relação mulher de bandido. O cara batia. Se o cara perdia a paciência, ele ia lá e puf,
Se eu pudesse dar uns tapas, esse negócio é bom. Eu pensei, talvez esse seja um método da igreja crescer, André. André, estava grande. Marcelo, vou te dar uns tapas depois do culto. E tem masoquista em todo lugar, inclusive na fé. Ô, gente, que é isso, meu Deus do céu? Tapa. Para a glória de Jesus, isso se desfez, amém, irmão? E outras virão. Mais igrejas fecharão. Você ficou meio confusa. Ué, é isso mesmo. Nos últimos dias, expressamente diz o Espírito que sobrevirão tempos difíceis, homens enganados por doutrinas de demônios e espíritos enganadores conduzirão a muitos por causa da sua ganância para fora da nossa fé. Então, meu irmão, já vai ter na história, já foi proclamado. Agora, eu e você podemos seguir o Espírito Santo. Eu estou te chamando para uma nova comunhão com Ele. Ó, Ele está falando. Ele está falando e muito. Tem uma estação com Deus que eu vivo que parece que Deus está falante. Tem uma estação que ele está meio caladão. Que as perguntas mais óbvias não são respondidas. E tem estações que ele para falar. Quando Deus fala, meu irmão, senta, pega a caneta, papel e fica ali. Porque eu vou te falar, sempre tem estação do teste para ver se tu anotou aquilo que devia. Mateus 7 e Mateus 8. Até Mateus 7 a Bíblia diz que todos se agradaram do que ouviram de Jesus. Mateus 8 a Bíblia diz assim, e tendo saído dali, Jesus curou um enfermo. Ué, parece que o homem encerra o assunto e fala, vamos fazer, vamos manifestar. O ensino foi até aqui. Então tem um período do ensinamento onde você senta e escuta, mas tem um período da prática. Se você não for para a prática, provavelmente você não vai voltar para a instrução, porque Deus não é repetitivo. Quando ele insiste é porque ele tem pressa, ele tem convicção, aquela convicção tem que ser plantada, tem que ser ajustada. A nossa igreja, por muito tempo, a gente viveu sob a dependência do Espírito, mas nós começamos a se desgastar. Só que agora a mensagem está voltando à tona. Quer ver uma coisa? Vamos ver se os antigos lembram. Gálatas 5:25. Fala alto aí, vai, Cátia, ajuda. Se vivemos no Espírito. Por que eles sabem falar? Que era um assunto repetitivo aqui. Era só essa pregação. Tanto que mentiam. O que o pastor pregou domingo? Sobre viver no Espírito. Eu tinha pregado sobre família. Falei sobre demônios, viver no Espírito. O pastor falou de viver no Espírito. Você está pronto para o Espírito Santo? Eu tenho um desejo que essa mensagem, meu irmão, te impacte a ponto de você sair daqui e falar assim, essa semana eu vou descobrir. Se Deus tem esse ser para comungar comigo e me levar a Deus e me levar à igreja, eu vou. É isso.